Hora do nosso encontro de família com a Lucinda Pinto, CNN Money e CNN Brasil juntos. Boa noite, querida, tudo bem? Tudo bem, você, Thaís? Foi uma semana animada essa, hein? Foi, né? Foi. Então tá bom. Os fatos não se recusam a acontecer no Brasil, pelo menos isso. Lucinda, vamos lá. Você já chega, talvez num noticiário que nós vamos começar a tratar cada vez mais aqui, que é o tanto que a eleição, o cenário político começa a mexer com os mercados e com a economia. E uma apuração que a Lucinda vai dividir com a gente agora é interessante porque o protagonista dessa história é o ex-ministro da Fazenda, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. Estou falando de Fernando Haddad, que ele está aprontando, Lucinda. Thaís, a gente conseguiu ouvir alguns profissionais do mercado financeiro, pessoas que trabalham na gestão de recursos ligadas a banco, e a gente soube que tem havido alguns encontros do ex-ministro Fernando Haddad com representantes do mercado financeiro, da Faria Lima, né, como as pessoas gostam de dizer. E aí eu perguntei o seguinte, mas esses encontros estão sendo com o pré-candidato ao governo ou com eventual futuro ministro? E a informação que a gente teve é de que realmente Haddad tem falado como um futuro ministro ou como um dos elaboradores do plano econômico de um eventual quarto mandato de Lula, né? E a mensagem que o Haddad está levando, Thaís, é de que o próximo governo poderá ser mais responsável fiscalmente. Por que isso tudo? Porque a gente tem aqui relatado diariamente o incômodo, a preocupação dos investidores com o aumento de gastos e com uma política fiscal um pouco mais frouxa, um pouco mais expansionista, e isso traz impacto para os preços, isso traz um problema efetivo para o governo, porque a gente vê muitas vezes o dólar reagir e, sobretudo, os juros futuros. A gente falou aqui recentemente que os títulos do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA estão pagando um juro real de mais de 8% ao ano. Isso é um problemão. Então, o que a gente colheu ali conversando com esses agentes de mercado? Que o Fernando Haddad tem tido alguns encontros com poucas pessoas, encontros no petit comité, para levar ali essa mensagem. Olha, o próximo governo, já assim que o Lula, se reeleito for, a primeira coisa que vai acontecer são alguns cortes de gasto, por exemplo, do BPC. O Fernando Haddad manifestou mais uma vez a sua defesa de uma desvinculação do salário mínimo da Previdência Social, que é um ponto que pesa muito para os cofres públicos. Então, é essa mensagem que ele está tentando levar ali para o mercado financeiro, para a Faria Lima. Vou colocar aqui alguns elementos a mais, Lucinda, que a gente converso com o mercado, converso com os empresários. Então, é esse pensamento de Fernando Haddad que sempre manteve as portas do mercado abertas a ele. Ele, mesmo nos momentos em que ele tomou decisões em que tanto o setor financeiro quanto o setor real mais reclamavam, ele sempre manteve essa porta aberta. Isso é uma coisa importante para dizer do ministro Fernando Haddad, né? Do ex-ministro Fernando Haddad. Então, porque esse pensamento dele, que não é que agrada, mas que gera alguma tranquilidade de que a estabilidade fiscal virá em algum momento, então esse pensamento sempre abriu as portas para ele. O questionamento que fica é o seguinte: você não teve capital político, você, Haddad, não teve capital político para fazer isso no primeiro. Vocês vão ser obrigados a fazer num quarto mandato. Então, ele faz esse papel de reforçar essa ponte e essa ponte precisa ser reforçada, né? Mas existe sempre o questionamento, mas por que deixou piorar? Por que não fez antes? Por que vai deixar para quando a coisa já tiver estourado, né? De qualquer forma, muito bacana essa apuração, porque mostra um trabalho ali de um ministro que vai disputar o governo de São Paulo, mas já está atuando de olho no macro e no nacional, Lucinda. E é muito interessante ver realmente o claro entendimento por parte do PT de que é preciso construir essa ponte, porque não adianta, sem o mercado financeiro compreendendo para onde as coisas vão, é muito mais difícil de governar. Claro, agora hoje teve boa notícia, a inflação veio muito menor do que o esperado, Lucinda. É isso mesmo, o IPCA do mês de junho subiu 0,16%, ninguém esperava essa alta tão, vamos dizer, pequena, né? A expectativa era de pelo menos uma alta ali de 0,26%. E o que ajudou a conter a inflação neste mês foram os preços dos alimentos, mas também teve, Thaís, alguns sinais de que
a taxa de juros mais alta está fazendo efeito. Então, primeiro eu queria mostrar aqui como é que ficou o IPCA. A gente trouxe os números acumulados em 12 meses, que no fim das contas é o que importa, porque o Banco Central vai ficar olhando ali para se a meta de inflação caminha para ser cumprida ou não. Então, até junho, em 12 meses, o IPCA tem uma alta de 4,64% e a gente vê que, acima disso, a gente só teve em outubro do ano passado. Então, a gente... Maio, né? Maio 4,72 e em outubro do ano passado. É verdade, em maio, exatamente. Então, a gente, na verdade, excetuando-se maio, né, a gente vinha de uma trajetória ascendente e agora a gente começou a mostrar uma queda nesse acumulado. Ainda está acima, inclusive, do teto da meta, que é de 4,5%. Mas, enfim, há sinais de que talvez a inflação comece a reagir ao juro mais alto. E por que a gente está falando isso? Porque tem alguns detalhes, alguns recortes que os economistas olham que mostram que existe uma reação. Um deles é a inflação dos serviços subjacentes, que é aquele serviço que responde mais diretamente tanto à taxa de juros quanto à renda. E essa inflação caiu de 5,57% para 4,80%. Também quando a gente pensa em 12 meses. E um outro dado bem importante é que o índice de difusão, que no fim das contas é o que mede o quão espalhada está a inflação, ele caiu de 65% em maio para 53,6% agora. Então, é uma demonstração de que provavelmente esse recuo, esse alívio não ficou restrito ali aos alimentos. Teve mais um impacto positivo mais generalizado aí nos números de inflação. Vamos ver o que vem pela frente, né, Thaís? Não, e hoje a turma toda que estava reclamando do Banco Central, dizendo que o Banco Central estava sendo leniente com a inflação, que o Banco Central tinha errado na condução da política monetária, enfim, não sei o quê, hoje começou a dizer, não, veja bem, o cenário confirmou, a inflação ainda bem que ele não se amarrou, né? Exato, né? Então, é aquela coisa bacana de ver que a gente já viu tantas vezes acontecer no mercado. E o mercado gostou tanto que hoje foi um dia, fechamos a semana... foi uma festa, com estrelinhas. Quase 3%. Exatamente, porque o que acontece com esse resultado de inflação, como disse a Thaís, o mercado ampliou as suas apostas num novo corte de 0,25 ponto percentual. Então, isso levaria a taxa Selic para 14%. Isso trouxe fôlego para a Bolsa, que subiu ali quase 3%, e o dólar caiu 0,31% para R$ 5,10. E na próxima tela a gente vai ver o balanço da semana. Também foi bonito, o Ibovespa subiu 2,07% e o dólar acumulou uma queda de 1,18%. Aqui, além dessa questão da inflação um pouco mais baixa, o mercado também segue ali nessa visão de que mesmo aos trancos e barrancos, que o cenário para o petróleo parece um pouco mais benigno. Acreditamos nisso também, minha querida. Boa noite para você, bom fim de semana. Para você também, boa noite. Até segunda. Até.